E daí só fala o teu nome antes pra já... Meu nome é Mário da Fonseca Dias, profissionalmente o meu nome é Mário Dias. Sou jornalista, com mais de 40 anos de trabalho profissional. Pode ir direto? Pode ir. Tudo bem? Vamos lá então? Tá ótimo. Meu nome é Mário da Fonseca Dias, profissionalmente eu me assino há mais de 40 anos, jornalisticamente, como Mário Dias. E a gente vai falar hoje, coincidentemente, nós estamos gravando essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, no dia 21 de agosto, o Carlos Machado está me chamando até atenção para isso, no dia 21 de agosto de 2006, quando faz exatamente, são 11 horas e 5 minutos, fazem exatamente 40 anos em que nós descemos com os corpos de Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, os chamados Máscaras de Chumbo, da Clareira do Vintém, ou seja, do Morro do Vintém, aqui em Niterói. Nós estamos gravando na Praia de Charitas, que fica a mais ou menos uns 10 quilômetros do local. E o que a gente viu, e bem pertinho daqui também mora uma outra pessoa que teve uma participação muito ativa nesse caso, que tem até hoje, que é o detetive Saulo Soares de Souza. O policial que até hoje, usando inteligência, investiga o caso. Ele tem as conclusões dele, eu tenho as minhas. É o caso da morte de Miguel e Manuel. Os corpos de Miguel e Manuel foram encontrados no dia 19 de agosto, 19 ou 20 de agosto, 20 de agosto, melhor dizendo, de 1966, por dois garotos que passarinhavam ou que caçavam passarinho. Um deles até também corria atrás de pipa, que estava pipa voada, ou seja, papagaio ou pipa, não sei como, cafifa. E os garotos passarinhavam ou buscavam pipas, como eu disse, no Morro do Vintém. Era um local de muito difícil acesso, que densa vegetação naquela época. E os garotos viram os dois corpos, ligaram para o comissário Oscar Nunes, chamado popularmente de Bocage, na segunda delegacia, segundo distrito, hoje 77DP de Santa Rosa, aqui em Niterói, estado do Rio, dando conta que tinham visto dois corpos de dois homens lá no alto do morro, vestidos estranhos. E até um deles, na inocência dele, chegou a comentar que seria um jogador de futebol, que ele teria visto o rosto de um deles nas páginas esportivas dos jornais. O que foi uma pura fantasia, porque depois nós vimos que, na verdade, a decomposição era tamanha dos corpos, pois eles já tinham morrido há mais de 72 horas, quando os meninos viram, que era impossível se reconhecer alguém. Estavam com os corpos, o rosto estava muito inchado, tanto o rosto de um quanto de outro estava muito inchado, os corpos também. Bem, mas aí nós tentamos subir lá, ele me avisa, eu trabalhava na época no Diário Fluminense na Luta Democrática, ou melhor, desculpe, eu trabalhava no Diário Fluminense e no Dia e a Notícia, que eram dois jornais de muita circulação aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Hoje ainda existe o Dia. E a gente tentou ir para o local, naquela ocasião, no dia 20, quando o Oscar me informou, já eram umas 16 horas e 30, mas não chovia muito, como choveu ontem, coincidência. Ontem teve chuva tão forte aqui que, inclusive, provocou sérios problemas em toda a região do estado do Rio e também em Niterói. Nós não conseguimos chegar ao local. No outro dia, ou seja, dia 21 de agosto de 1966, o Oscar pede a participação do Corpo de Bombeiro, vem uma equipe do Corpo de Bombeiro, aliás, duas equipes do Corpo de Bombeiro, abre um atalho e a gente sobe pela rua Gastão Gonçalves, que é uma rua de acesso, que seria o acesso mais fácil ao Morro do Vintém, a Clareira do Vintém, e o Morro do Vintém para chegar até o local. E a gente leva em torno de 3 a 4 horas, começamos a subir 6 horas da manhã, e levamos em torno de 3 horas, mais ou menos, para chegar no local, e aí chegamos até os corpos, que estavam deitados, conforme vocês têm documentos, o Machado tem, que eu já cedi, estavam caídos, lado a lado, vestindo capas de chuva,
com máscaras, uma máscara de chumbo caída ao lado das mãos de cada um deles, e em decomposição total, quase que nós não aguentávamos o mau cheiro dos corpos. E a gente, com alguma dificuldade, aí se recolhe o que tinha de material, a polícia e a perícia recolheu o que tinha de material, e a gente desce do morro com bastante dificuldade também, porque era um local muito íngreme. Ocorreu até um fato inusitado. Um dos corpos, eu não lembro se do Miguel ou do Manuel, que vinha sendo carregado por bombeiros e outros auxiliares de necrópsia, do médico legal, acabou rolando um pouco a ribanceira, porque um dos bombeiros se desequilibrou e aí ele rolou. Foi uma coisa dantesca, uma coisa terrível. Mesmo assim, se colocou de volta no caixão, que não era nem caixão, aquelas macas de carregarem defuntos, de carregarem mortos, né? E nós fomos, e aí descemos, chegamos até o início da rua Gastão Gonçalves, que fica exatamente em Santa Rosa, na confluência da rua Paulo César, que é uma rua de muito movimento em Niterói. Naquele momento, devia ser mais ou menos essa hora, 10h30, 11h, quando eu cheguei eu tive uma notícia terrível. Esse é um dia que eu faço aniversário, 21 de agosto. E fazia aniversário também um detetive inspetor de nome Hilton Magalhães, que era uma pessoa que eu tinha muito carinho, uma pessoa muito estudiosa também em termos de polícia. E a gente tinha combinado de fazer um churrasco junto para festejarmos o nosso aniversário. E eu soube naquele momento, quando descia uma patrulha, dava notícia para a gente, que numa tentativa de prisão a um assaltante, numa outra localidade de Niterói, ele tomara um tiro de 22 na axila esquerda e ele acabara por falecer no local, teve hemorragia interna. Eu fiquei completamente descontrolado, apesar de já ter uma certa pequena experiência, eu estava com 1 ou 2 anos de jornais, mas já tinha visto casos bem maiores antes de me profissionalizar totalmente, como o incêndio do Gran Circo, que morreram muitas pessoas. Então eu tinha mais ou menos uma certa preparação psicológica, se é que pode existir isso, para casos muito fortes. Mas eu fui para o local e senti muito, chorei muito, e fiquei com muita pena dele ter falecido, me machucou bastante. E abandonei um pouco o caso dos 2 mortos do Morro do Vintém. Mesmo assim, mandei o noticiário para o dia, fiz o sepultamento, acompanhei o sepultamento do meu amigo, e a gente, 2 ou 3 dias, quer dizer, no outro dia, eu já refeito daquela ocasião, quis mais detalhes da morte de Manuel e Miguel. Soube então que um vereador de nome Alcino Gonçalves, vereador da época, hoje um grande advogado, já na época era um grande advogado, tinha liberado os corpos, conseguido a liberação dos corpos, para ir para a cidade natal deles, que era Campos, no norte fluminense, de onde eles tinham descido. Tinha liberado para que fossem sepultados. E aí eu tive uma preocupação de saber qual era a causa-morte. Até então não havia, o doutor Astor Mello, que era o médico legista, disse que só mesmo um exame mais apurado, porque eles não apresentavam marca de violência, não apresentavam tiros, não apresentavam nenhum tipo de violência que pudesse caracterizar aquilo. Só depois dos exames nas vísceras é que seria possível sim chegar à causa-morte. Eu perguntei se tinham recolhido as vísceras e, na época, o auxiliar de necrópsia da época, o popular Maneco, disse, uma pessoa já tradicional em termos de ter aquele trabalho, disse que realmente tinham sido recolhidos e apontou para um canto do médico legal, lá do necrotério, dando conta de que ali estavam as vísceras, em 2 latas, uma coisa assim, há 40 anos atrás, 1966, 2 latas de 20 quilos mais ou menos, de gordura, daquelas de gordura de coco, vazias, mas com as vísceras ali dentro. E o mau cheiro era muito, porque as vísceras também estavam em decomposição. E eles tinham colocado muito formol até para diminuir o cheiro. Assim como colocaram muito formol nos corpos. Tudo bem, para seguir até Campos. Fiz então o fato dos 2 corpos terem sido levados, fiz matéria sobre os corpos terem sido levados para Campos, onde foram sepultados, onde tenham sido sepultados. Fiz matéria também dando conta de que eles, tanto o Miguel quanto o Manuel, não eram pessoas envolvidas com homossexualismo, né? Muito pelo contrário, eram radiotécnicos.
E me chamou a atenção um fato, que várias testemunhas lá de Campos, várias pessoas de Campos me informaram que eles eram estudiosos em termos de objetos voadores não identificados, ou seja, de discos voadores, e que já tinham feito 2 experiências anteriores em Campos, muitas experiências, mas 2 delas, uma em Atafona, que é em São João da Barra, um outro município, próximo a Campos, que teria provocado uma explosão em que de dentro do mar, lá em Atafona, da praia de Atafona, saiu um clarão muito grande dessa explosão e algo como se fosse um objeto voador não identificado, segundo pescadores narraram naquela época. Ainda fazendo experiências para tentar contato com outros planetas, sobretudo Marte, na casa do Miguel, eles fizeram um outro tipo de tentativa, novamente uma explosão, e aí derrubou parte da casa do Manuel, certo? Isso 1 ano ou 2 antes de ocorrer a fatídica viagem deles a Niterói. Continuaram fazendo experiência e tal, eles eram muito bons técnicos de televisão, segundo eu apurei na época lá em Campos, eram muito conhecidos no norte do estado, profissionalmente, eram pessoas de bem, pessoas bem casadas, pessoas bem resolvidas. Bem, descem para o... Vamos então a agosto de 66. Nas investigações, enquanto a polícia tentava chegar à causa-morte, eu soube que eles desceram de Campos entre 17 e 18 de agosto de 1966, num ônibus, parando à altura saindo de Campos e vindo até Niterói. Eles tinham convidado, inclusive, um amigo deles, que também fazia experiências com eles, e que era uma pessoa que conhecia bastante de problemas com aeronaves e tudo mais, que era um piloto civil chamado Elcio Correia. O Elcio Correia foi convidado a vir a Niterói para participar com eles do que seria uma experiência... Para no Elcio. Sim. Ok. Podemos ir? Pode. Mas o Elcio Correia foi convidado, não veio e tal, e eles vieram para Niterói, mas eles comentaram com o Elcio e outras pessoas que, independente de vir em Niterói comprar peças para suas oficinas, para sua profissão, traziam também algum dinheiro, um bom dinheiro para, não sei se os 2 ou um deles, pelo menos, comprar automóvel, e queriam, quando voltasse, teriam muita informação com relação aos contatos com Marte que eles estavam tentando fazer, porque aqui em Niterói eles iriam encontrar uma pessoa, 2, mas principalmente uma, que os levaria a ter contato com Marte, ou que era uma pessoa de vanguarda em estudos de objetos voadores não identificados. Bom, e aí então o Elcio não vem. Eles desaparecem e só são encontrados depois, dia 20, como eu disse, 20 de agosto de 66, já mortos, e no dia 21 os seus corpos recolhidos. Apurei ainda, naquela ocasião, que tanto o Elcio quanto o Manuel não tinham intenção de morrer. Por que não tinha intenção de morrer? Também está documentado, isso está documentado pelo Carlos Machado. Eles passaram no local, na subida, no acesso ao Morro do Vintém, num bar, compraram uma água mineral para ingerir qualquer coisa, ou para beber a água no meio do caminho, para matar a sede no meio do caminho, e pediram um talãozinho, um recibo do casco para devolverem o casco. O que evidenciava que eles não estavam a fim de morrer. Bem, no alto do morro, o que deve ter ocorrido por presunção, essa é a nossa presunção, é que eles tenham ingerido uma determinada cápsula que provocou a morte deles. A intenção talvez não fosse matar. Por quê? Porque tinha um outro bilhete codificado que também o Carlos Machado tem, que a gente puxou esse bilhete dos autos e cedeu para o Carlos Machado, que dizia assim, 16 horas, se eu não me lembro bem, 16 horas ingerir cápsulas, 16h30 aguardar sinal, ingerir cápsulas, e aí tem mais um pouquinho de texto que vocês poderão ver aí.
A água pode ter servido para isso, para nós essa cápsula pode ter sido, para nós, que eu digo, nós que investigamos, sobretudo eu e o Saulo Soares. Isso pode ter provocado a morte dele e aquela cápsula poderia ser curare, o chamado cicuta, que é um tipo de erva que os índios usam nas flechas, na ponta de cada flecha, para paralisação da caça ou dos seus adversários, dos inimigos. E esse material, se em pequena dose, ele leva a um transe como se você estivesse recebendo um espírito, ou como se estivesse tendo uma visão. Se é em dose maior, partindo daquele princípio que todo veneno é remédio, todo remédio é veneno, se em dose excessiva, provoca a paralisação geral do sistema nervoso central, e isso, segundo a gente apurou junto aos pesquisadores, e pode levar até a morte, uma parada cardíaca, que pode ter ocorrido. E por que não foi detectado? A morte não deve ter sido detectada porque aquelas vísceras que ficaram lá para exames desapareceram depois misteriosamente do médico legal. A gente chegou à conclusão de que ou estava cheirando muito mal e alguém jogou fora, uma coisa incrível, uma irresponsabilidade tamanha, mas pode ter sido isso, ou a informação que eu obtive na época junto às pessoas do médico legal é de que 2 cães que normalmente apareciam lá no médico legal de madrugada teriam devorado as vísceras, que é uma coisa terrível, e aí se perdeu as vísceras. Essa informação, inclusive, não consta dos autos, porque também não existe exame em víscera, muito pelo contrário, mas também não diz que não foi feito. Só diz que causa a morte não identificada. Isso não existe. Bem, 1 ano depois deles terem sido sepultados e não se chegar a nenhuma conclusão, com a gente fazendo uma série de investigações, eu digo a gente, nós repórteres e policiais, poucos policiais investigavam, a gente decidiu seguir até Campos, provoquei, através de reportagens, que o diretor o então diretor do Instituto Médico Legal do Estado do Rio de Janeiro, um legista, Sebastião Falhati, pessoa responsável, fosse a Campos e fizesse a exumação dos 2 corpos. Fomos ao cemitério do Caju, lá em Campos, fizemos a exumação dos 2 corpos. Para nossa surpresa, os 2 apresentavam quase que um processo de mumificação. E a gente tomou um susto. O que é isso? A resposta do Falhati, nada demais. Pode ter sido solo, efeito do solo. Vou ter que atender o telefone só achar. Ok. Eu mudei um pouquinho para pegar o mar de fundo. Você parou nos corpos mumificados 1 ano depois. Pode ir. Sim, então ele informava que aquele processo de mumificação dos corpos não era nada demais, não. Era, na verdade, o uso em grande quantidade de formal para manter os corpos até campos onde seriam sepultados, e que isso teria provocado, consequentemente, ou então o problema de um solo, do solo onde estavam enterrados, aquele processo de mumificação. Foram retirados fragmentos dos 2 corpos, tanto do Miguel quanto do Manel, sobretudo da parte interior do corpo, do que seria a parede torácica, ou o que restava da parede do intestino grosso, para exames de laboratório. Foram mandados para exames em todos os grandes laboratórios de pesquisa do país, no Rio de Janeiro, no São Paulo, e também até para fora, para a Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos, na Alemanha também. E não se chegou a nenhuma conclusão, não se chegou a causa-morte, o que até hoje causa-morte indeterminada. Eu continuo achando que o fato de não se ter as vísceras e o fato de não se ter realizado um exame mais apurado naquela ocasião, dada a pressa em levar os corpos para Campos, provocou essa dúvida, evitou que nós chegássemos à causa-morte. Ou, na pior das hipóteses, eles poderiam ter sido vítimas mesmo de algo do contato com outro planeta.
de alguém de outro planeta. O que, aliás, é o que defendem os ufólogos, certo? Que eles não estavam preparados para fazer esse tipo de contato. Por que mistério das máscaras de chumbo? Porque, como eu disse, do lado do corpo de cada um tinha uma máscara de chumbo próxima à mão direita ou esquerda de cada um deles. Máscaras essas que vocês têm as fotos aí, que nós documentamos na época. E essas máscaras foram confeccionadas pelo próprio Manuel, que era para proteger a vista de alguma coisa mais forte, de algum raio magnético, alguma coisa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Com relação a pessoa que eles vieram encontrar em Niterói, nós percorremos todos os cursos que eles fizeram. Eles estiveram numa loja de compra de equipamentos, logo depois que chegaram em Niterói, equipamento técnico. E foram a 2 ou 3 lugares e a gente compraram a capa na Casa da Borracha, a gente esteve lá. Em todos os lugares a gente documentou tudo, mas ninguém, em nenhum momento eles falaram de que iam fazer experiência. Quanto a esse personagem estranho, misterioso, tão misterioso quanto o caso, antes, é bom que se esclareça que o fato de ter as máscaras no local, máscara de chumbo, fez com que eu e depois todos os outros companheiros registrassem também, batizássemos aquele caso como o mistério das máscaras de chumbo, o que até hoje permanece. Bem, mas eu dizia que eles percorreram vários lugares, mas ninguém tinha informações para dar. Quando a gente continuava, enquanto no tempo que a gente levou investigando, a gente apurou também que a pessoa com que eles viriam se encontrar em Niterói seria uma pessoa que estudava fenômenos ligados a objetos voadores não identificados, que era um médico de renome, que por uma questão de ética eu não vou citar, porque ele já está falecido hoje, e que no curso dessa ligação telefônica, contato, etc., teria aparecido um terceiro personagem, e aí esse terceiro personagem é que teria provocado a ida deles ao morro do Vintém. Esse personagem sabia que eles iam trazer um dinheiro forte. Ao capital de hoje, de 2006, seria em torno de 15 a 20 mil reais para a compra de equipamentos, para a loja deles, como eu disse, para a compra de automóveis. Eles tiveram cuidado de guardar esse dinheiro dentro do cós da calça. Mesmo assim, 90% desse dinheiro desapareceu. Não sei se alguém roubou, furtou dos corpos lá no alto do morro antes da gente chegar, ou se no médico legal, quando foram verificar os corpos melhor, ou se eles teriam, ou se a pessoa que os levou até lá roubou depois da morte. Continuo achando que a morte de ambos foi um acidente de percurso, excesso do sal, sei lá o que eles ingeriram naquela cápsula, do componente que estava naquelas cápsulas. A família de Manuel e Miguel não quis dar muitas informações. No curso das investigações, eu, por exemplo, fiquei sequestrado durante um bom período, refém, melhor dizendo, um bom período, num acampamento cigano em Campos, eras em São João da Barra, porque eu tinha ido procurar o Elcio Correia, que era o piloto, aquele piloto do início que fazia as investigações com ele, que fazia as pesquisas com ele. E ele, que era amigo de ciganos, tinha se escondido num acampamento cigano lá em São João da Barra, isso 1 mês ou 2 depois do desaparecimento, do encontro dos corpos em Niterói. Só que quando nós localizamos o Elcio Correia da Silva, a polícia que seguia a gente, acabou prendendo e trazendo o Elcio preso para Niterói. Os ciganos ficaram aborrecidos, achando que era eu que tinha levado os policiais até lá, e me mantiveram refém lá durante um bom período. Eu tive que convencê-los a me liberar, sem maior problema. O Elcio não confessou em nenhum momento qualquer ligação maior, a não ser no campo da pesquisa com eles, dizia que não sabia o que houve com eles. E um daqueles garotos, anos depois, 15 talvez anos depois, do caso, a gente sempre podia reabrir o caso, e até hoje reabro. Se for Jacques Vallée, 20 anos. 20 anos, né? Exatamente, então são exatamente 20 anos. Eu recebo um telefonema do Rio de Janeiro, de um hotel do Rio de Janeiro, uma pessoa falando um português, um espanhol bem portunhol,
que era um canadense chamado Jacques Vallée, pesquisador da NASA, que tinha vindo ao Brasil